3. Tá vendo lá, ó? Pior que pra mim não tá aparecendo, não. Estamos ao vivo já. Bom, acho que deu para começar, então. Boa noite, gente. Meu nome é Isabela. Eu sou aluna do 4º ano da enfermagem e daqui na Unesp. E a gente está muito feliz de ter conseguido fazer tudo isso, montar tudo isso, ter a presença de todos aqui. E representando a Liga de Saúde Mental nesse dia da inauguração do nosso primeiro simpósio. E a gente está tendo a parceria com a Associação Paulista de Saúde Pública e o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unesp. Hoje a gente vai abordar o tema sobre o meio ambiente, que ele está em volta de tantas coisas e é extremamente relevante para todo ser humano. É bem urgente que a gente fale disso, sobre esse assunto com a comunidade, e o evento é uma oportunidade que vai ser muito valiosa para isso, né? E a gente vai mandar o formulário de presença pelo chat do YouTube e fiquem atentos que durante a transmissão vai ter uma palavra-chave para que a presença seja confirmada. Vocês podem ir mandando as dúvidas pelo chat, que vai ter gente da Liga para pegar essas dúvidas, juntar e mostrar para os professores depois. A única coisa é que agora a professora Ellen caiu e eu ia passar a palavra para ela. Então, a gente pode inverter. Enquanto a Ellen entra, então eu posso falar um pouquinho. Também queria dar boa noite a todos que estão aí assistindo essa mesa, né, desse simpósio. Eu sou Tatiana, eu sou da coordenação da Associação Paulista de Saúde Pública. Queria dar boas-vindas a todos, os nossos 2 convidados especiais hoje para uma discussão muito interessante, como a Isabela trouxe. Então, esse simpósio são esses 2 dias, né, para podermos refletir sobre a saúde, o meio ambiente e a atenção primária, né? A gente tem visto aí eventos importantíssimos relacionados às questões climáticas no Brasil e no mundo, e é urgente a gente trazer esse tema, né, e incorporar esse tema de uma forma extremamente importante dentro do campo da saúde coletiva, né? Acho que o planeta Terra está pedindo ajuda, está pedindo ajuda e isso interfere na vida de todo mundo e a gente precisa olhar para isso, né? E a questão do meio ambiente não pode ser um campo isolado da saúde coletiva, mas ela precisa atravessar todas as nossas discussões de um jeito extremamente importante. Então, essa é uma parceria nossa, né, da Liga de Atenção Primária, da Unesp de Botucatu, com a pós-graduação em saúde coletiva e a Associação Paulista de Saúde Pública, né? A gente está aqui retomando também as atividades dos núcleos regionais da Associação Paulista de Saúde Pública no estado de São Paulo, e a Unesp de Botucatu é um núcleo muito importante, sempre foi muito ativo, então a proposta é que a gente possa ativar cada vez mais. E aí, bom, então eu queria agradecer e passar a palavra então para a professora Ellen, que voltou aqui com a gente. Então, boa noite a todos e todas, peço desculpas pela oscilação aqui da internet, mas é um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui. Essa parceria, então, com a Associação Paulista de Saúde Pública e com a Liga de Saúde da Família e Comunidade é muito importante, né? Eu acho que esse tema é um dos temas mais importantes do momento para a gente enfrentar enquanto sociedade, enquanto academia, né? Então, acho que deve ser uma das temáticas prioritárias de investimento da ciência e da sociedade como um todo, né? Porque acho que temos que unir forças no sentido de encontrar alternativas que são técnico-científicas, mas são políticas e sociais, né? Se não houver um enfrentamento do conjunto da sociedade, acho que a gente
tem um mundo ameaçado, não é? E é isso, eu só quero cumprimentar a todos, é uma alegria estar aqui, dizer boas-vindas aí para Liane, Leandro, e desejar a todos um excelente simpósio. Obrigada. Isso. Então, agora eu vou apresentar, então, nossos dois convidados especiais de hoje. A gente tem aqui o Leandro Luiz Giatti. O Leandro, ele é biólogo, mestre e doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo, professor associado no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, e pesquisador no Grupo Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP. E temos também a professora Kiliane Beatriz Rigg, né, que tem doutorado em saúde coletiva, é enfermeira sanitarista e é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Maria, e também é a vice-presidente da Abrasco. Então, eu vou primeiro passar a palavra para o professor Leandro Luiz Giatti e depois para a professora Liane. Obrigada a todos por estarem aqui e que possamos ter uma ótima noite. Leandro, é com você agora. Ok, muito obrigado, boa noite a todos, todas e todes, fico muito contente pelo convite, muito agradecido aí à PSP, também à Unesp. Sim, de fato, eu também acho que é um debate importantíssimo, ele vai passar por várias questões aí da nossa vida e da saúde, atingindo a saúde de várias maneiras, né? Eu preparei alguns slides, né, para essa minha fala, e eu queria, então, já fazer o compartilhamento aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Apresentar. Compartilhar tela. Ok. Estou colocando já aqui. Está compartilhando. Eu acho que alguém tem que passar. Isso. Tela cheia. Perfeito, estamos aí. Então, eu preparei alguns temas aí para a gente dialogar em torno das questões climáticas da saúde, lógico, vou falar também um pouco do Brasil, né, mas também vou falar no sentido amplo de transformações e mudanças, né. Eu tenho dialogado já há algum tempo com esse tema de mudanças climáticas e saúde, eu sou mesmo originário da área de saúde ambiental, né, dentro da saúde coletiva, dentro da saúde pública, e aí a gente tem desenvolvido alguns tipos de projetos, análise, discussões que vão envolver um pouco de questões mais, assim, digamos, interdisciplinares da relação das mudanças ambientais e especificamente das mudanças climáticas globais e a saúde humana, né? Então, vale a gente olhar um pouquinho para contexto de mudanças, né? A gente tem uma interpretação assim já muito consolidada, né, das ações antrópicas como a grande força motriz de mudança de vários componentes, né, da biosfera, né, e a gente, nesse sentido, interpreta essa questão dos gases de efeito estufa e aquecimento global. Eu creio que isso já é bem consolidado para todos, né? Mas basta ver também, sempre é muito fácil de achar à disposição, inclusive em português, né, os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Mas, voltando, né, na perspectiva de olhar um sentido amplo, a gente tem já também um entendimento de todo um conjunto de mudanças promovidos pela ação do desenvolvimento humano, né? É o que a gente chama de uma trajetória do antropoceno, independentemente da discussão em torno do termo, né? Grandes mudanças ambientais de amplitude global que vem acontecendo, e marcantemente, desde a década de 1950, né, você tem aí vários gráficos aí nessa análise de componentes, né, como, por exemplo, mostrando, lógico, esse encadeamento, né, das mudanças, com crescimento econômico, com investimentos internacionais, com uso de energia primária, consumo de fertilizantes, urbanização,
construção de grandes barragens, demanda hídrica, né? Crescimento populacional e da economia. Então, tudo isso converge realmente naquilo que se chama de grande aceleração do antropoceno. E aí, por outro lado, a gente tem os efeitos nos ecossistemas, não é? Também podemos ver o reflexo dessa mudança, dessa aceleração desde a década de 1950, em vários componentes aí de serviços ecossistêmicos, né? E componentes ecológicos da biosfera, né? Então, a liberação e o crescimento da concentração de gás carbônico, óxido de nitrogênio, gás metano, né? Também um importante gás de efeito estufa, a destruição do ozônio estratosférico, né? Acidificação dos oceanos. Então, realmente, não são questões que estão isoladas, né? Há grandes indícios de tendências muito preocupantes de perturbações bastante sérias nos ecossistemas e em seus serviços, dos quais nós dependemos, né? A nossa qualidade de vida, o desenvolvimento da nossa economia depende do equilíbrio e do suporte dos serviços dos ecossistemas, né? E também, lógico, as doenças que nós enfrentamos também, muitas delas têm relações ecológicas bastante claras, né, bastante conhecidas. Por exemplo, então, ali está assinalado, né, a perda de florestas tropicais, e a gente passou recentemente por uma pandemia, né, muito impactante, que foi da Covid-19, e tudo indica, tudo leva a crer que ela foi também uma doença que transbordou de uma floresta tropical, né, mega biodiversa, e o surgimento desse vírus, como de outros que já conhecemos, ou outros que talvez venhamos a conhecer, tem a ver com os desequilíbrios ecológicos, né? A destruição das florestas tropicais, por exemplo, as grandes perturbações nesses ecossistemas são muito de ações humanas, mas também são de perturbações climáticas, né? Hoje em dia a gente está discutindo muito com relação à Amazônia, por exemplo, e a preocupação de um ponto de não retorno, né? Em que a Amazônia pode ficar no território, né? Assim, muito mais quente e ocasionalmente mais seca, o que pode propiciar um processo de savanização, né? Então, toda a ruptura que vem atrás dessa profunda mudança pode trazer um desequilíbrio ecológico, ruptura de cadeias alimentares, etc. E, por outro lado, as possibilidades de emergência de outros vírus. Então, na verdade, quando a gente começa a falar de mudanças climáticas, né, claro, a gente tem todo um conjunto de doenças em que a gente vê uma relação muito clara e direta, mas é importante, e algo que eu tenho tentado chamar a atenção, né, é importante a gente ver que essas grandes mudanças em conjunto, né, elas vão poder ocasionalmente trazer novas surpresas e novos problemas, não é? Mas já é bem sabido, já muitos estudos, já há muito tempo, já comprovam isso claramente, né? Existe uma relação de iniquidade entre os países que mais emitem gases de efeito estufa, né? Nós sabemos quais são, e por outro lado, países que mais sofrem algumas das consequências. Aqui no caso, né, malária, desnutrição, diarreia e mortes associadas a enchentes, que vão afetar justamente países do globo, né, que não são os mesmos que os grandes emissores, portanto, mais responsáveis por mudanças climáticas, né, pelo aquecimento global. Mas como eu estava falando, né, nós temos aí essa relação mais direta com várias doenças. A gente pode pegar, por exemplo, um conjunto daquilo que a gente chama de doenças sensíveis ao clima e à variabilidade climática, né? Portanto, muitas doenças tropicais, doenças transmitidas por vetores, né? Doenças causadas por patógenos, né? Que se favorecem de condições muito facilitadas pelos extremos climáticos, né? Ou pela exacerbação de regimes de chuvas e de calor, não é? Então, de fato, existem muitas doenças que a gente vai encontrar. Eu não vou falar em detalhes, né? Porque, na verdade, a gente tem chamado atenção já há muito tempo para isso, né? Muitas vezes, na relação mudança climática e saúde, a gente não vai ter exatamente novos problemas,
mas a gente vai ter muito daquilo que é exacerbação de problemas já conhecidos, exacerbação de problemas ligados a vulnerabilidades, né? Então, a gente trabalha muito nessa linha, né? Mas até, eu diria assim, que o tempo é curto e a gente não vai detalhar tantas coisas, mas vejam só, para quem quer pegar um guia bem interessante, de uma relação assim, mais realmente direta, né? Das mudanças climáticas com a saúde, saiu esse guia do Ministério da Saúde, agora 2024, né, mudanças climáticas para profissionais de saúde, tipo um guia de bolso, né, eu recortei aí só alguns conteúdos, né, do sumário, mas é bem fácil de encontrar, vocês vão poder pegar esse guia na internet, dando uma busca simples com esse título, né, Ministério da Saúde, mudanças climáticas para profissionais de saúde, mas vejam aí, tem aí um conjunto de conteúdos bem interessante, que pode auxiliar para consultas, né, para conhecimento geral, né? Então, tanto tipo questões que estão ligadas mesmo ao calor, por exemplo, né, como as relações com doenças cardiovasculares, tendo o calor como um fator de estresse, né, um fator de risco, exacerbação do risco, alterações respiratórias, renais, né, como também, de outro lado, né, a relação do calor com zoonoses, doenças de transmissão vetorial, né, mas também aí outros campos, né, como alterações gastrointestinais, neurológicas e também adoecimento mental, né? Então, de várias maneiras, e certamente a professora Liane também vai falar de questões múltiplas associadas ao desastre, né, do Rio Grande do Sul desse ano, né, das chuvas e das inundações. Mas, dentre esses muitos problemas, também nós temos a questão do adoecimento mental, a ansiedade climática, né, que faz um conjunto de danos à saúde mental, também conectando com esses problemas. Mas, voltando ao debate, né, do sentido amplo das relações, não é? A gente também tem interpretado que há diferentes formas de se passar por uma transição demográfica e epidemiológica, não é? Que a gente já conhece e estuda bastante, não é? Então, com relação ao envelhecimento da população, desenvolvimento econômico, inclusão social e mudança nos padrões de morbimortalidade das populações. Mas há diferentes maneiras de se passar por esse processo, tendo em consideração as transições que também podem ocorrer nos riscos ambientais. É o que esses autores trabalham, né, e é um tema que eu tenho discutido bastante, porque os riscos ambientais que os autores trazem, eles podem ser classificados como no âmbito local, do domicílio, né, que nós vemos aqui nessa figura no grupo 1, né, no círculo aqui superior, né. Então, são mudanças relacionadas ao domicílio onde se vive, muito associadas à pobreza, à precariedade de condições de saneamento básico, de condições de domicílio. Nós temos os problemas ambientais, né, que também afetam a saúde, associados no grupo 2, né, ao desenvolvimento industrial, aos serviços urbanos, fronteiras agrícolas, né, uso de tecnologia, mudanças no campo do trabalho e riscos também associados. E temos também um grupo 3, né, de mudanças ambientais associadas à globalização, né, como as mudanças climáticas, né, que realmente compõem um conjunto de profundas alterações nos ecossistemas. Mas todas essas mudanças ambientais que afetam nossa saúde e que podem dar um padrão diferenciado de morbimortalidade nas populações vão poder se sobrepor, né? E é o que acontece muitas vezes nos grupos sociais, né? Em um país como no Brasil, né? Os grupos sociais mais desfavorecidos, né? Como, por exemplo, de periferias urbanas, né? Aí uma foto do Igarapé em Manaus, né? Então a gente pode pensar que uma sociedade que vive numa condição como essa pode estar à mercê de todas essas dimensões de mudanças ambientais e que afetam a saúde. E aí, lógico, como eu estava falando, vários problemas que já existem, né, vários problemas que já são crônicos da relação ambiente-saúde, vão ser certamente exacerbados
pelos eventos extremos das mudanças climáticas, as secas prolongadas, as chuvas muito intensas, os desastres ambientais, etc. Né? Porque, de fato, né, nós temos que compreender a tipologia dos efeitos à saúde dessas grandes mudanças ou desses eventos mais catastróficos. Né? Nesse quadro, nós temos aí uma relação de expansão dos prejuízos à saúde de acordo com um determinado impacto, como, por exemplo, um desastre climático. Né? De imediato, quando ocorre um desastre climático, a gente conta as vítimas e as pessoas que adoeceram ou que tiveram algum problema diretamente conectado ao episódio, né? E aí a gente vê uma escala de dias e locais, de dias e a escala local, determinando, assim, essas relações de desastre e prejuízos à saúde. Mas a tendência de um grande desastre é se expandir no tempo e no espaço. E aí ele vai passando, afetando de maneira indireta, como, por exemplo, com doenças, com questões relacionadas aos prejuízos econômicos, a migrações, etc., né? O desastre vai se expandindo. Né? Não só se expandindo, mas também, ocasionalmente, se sobrepondo com outros problemas e outros determinantes, ou até mesmo outros episódios e outras crises. Mas, em suma, o que eu queria dizer a partir desse quadro é que, quando a gente vê um evento catastrófico, não é? A gente realmente tende a tentar medir o impacto mais direto. Mas, na verdade, os impactos são prolongados, né? Em tempo e em território. Porque, de fato, é muito válido para nós, né, aplicar uma lógica analítica da relação das mudanças ambientais promovidas pelo homem nos ecossistemas. Né? Nós temos um processo lógico e causal, né, de várias atividades econômicas, né, e impactos no meio ambiente que são causados justamente pela busca do ser humano por inclusão social, riqueza e busca do atendimento de suas necessidades. Né? Esse processo, né, essa antropização do ambiente, ele vai estar relacionado com o crescimento demográfico e econômico, com questões sociopolíticas, né, também com o uso de ciência e tecnologia e outros fatores, mas vai gerar fatores diretos de intervenção no meio, os quais geram impactos afetando os ecossistemas e seus serviços, criando desequilíbrios que, por sua vez, afetam a saúde dos humanos. Então, é um ciclo vicioso, né, que, evidentemente, a gente precisa compreender e tem que encontrar maneiras de mitigar esse circuito. Né? Então, por exemplo, como obter desenvolvimento econômico e inclusão social, reduzindo demanda por água ou reduzindo o impacto ambiental em ecossistemas que protegem o nosso fornecimento de água, por exemplo. Né? Então, nós temos que criar novas soluções, porque no Brasil, sobretudo, a gente prevalece com uma tendência e uma mentalidade ainda muito colonial. Né? A gente, muitas vezes, só vê o desenvolvimento econômico acontecendo às custas de grandes prejuízos, né, nos ecossistemas. Por isso que nós temos trabalhado numa perspectiva integrada, né, analisando relações socioecológicas, né? Os sistemas socioecológicos que se auto-organizam são complexos, né? Tem várias relações de interdependência, né? Eles são um componente-chave para entender essa fase de mudanças que nós temos agora, disso que temos chamado de antropoceno. Né? Mas, de fato, temos que entender que a gente precisa de soluções plurais e compreensões também de cadeias complexas nas nossas relações de desenvolvimento
e questões sociopolíticas e busca de desenvolvimento e inclusão social, né? De fato, a compreensão dos sistemas socioecológicos nessas relações de interdependências com recursos parece ser fundamental para a gente encontrar alternativas enquanto modelos diferenciados de desenvolvimento também, mitigação de impactos, né? As mudanças ambientais, ou mitigação, por exemplo, de emissão de gases de efeito estufa, né? E com isso também temos que buscar alternativas de adaptação e resiliência, porque as mudanças de fato estão acontecendo. Isso já é uma constatação, né? E como nós temos visto claramente, mas também a ciência tem mostrado fartamente, né? A elevação da intensidade e frequência dos fenômenos climáticos não deixam dúvida que a gente está naquilo que justamente o painel intergovernamental de mudanças climáticas afirma, né? Nós estamos em situação de emergência climática. E de fato, né, a questão climática, ela precisa ser entendida a partir de outros arranjos, né? Além daquelas relações mais diretas e explícitas, não é? Vejam, por exemplo, o relatório de uma comissão The Lancet, né, sobre a sindemia global de obesidade, né, desnutrição e mudanças climáticas. Então, uma relação intrínseca desses três componentes, né? A obesidade, que é um fenômeno global, a desnutrição, que pode estar associada com a obesidade, né? Na forma de dietas pobres, né? Mas ricas em calorias, mas pobres em micronutrientes, né? E os problemas à saúde associados às mudanças climáticas, que são vários, né? Mas que podem exacerbar esse quadro de transição de obesidade e desnutrição. Isso é algo assim bastante, digamos, recente, mas algo que traz também a necessidade de uma compreensão sistêmica dos fenômenos que estamos enfrentando. E para isso a gente tem que entender que essa sindemia global, como é chamada, né, ela tem cadeias de determinantes que passam por vários níveis organizacionais. Tem relações com sistemas naturais, não é? Com questões econômicas, políticas, geopolíticas, né? Questões mais locais do território, né? Como os sistemas alimentares, seus modos de produção, as políticas para acesso a alimentos frescos e saudáveis, né? E evidentemente, as transições das mudanças climáticas que exacerbam todos os fatores determinantes e podem acentuar os riscos à desnutrição e à obesidade, né? Então, realmente, a gente, para isso, tem que não só entender essa perspectiva socioecológica, né, que ela é complexa e cheia de interdependências, mas também nós temos que, após compreender, fazer planos de ações que sejam multissetoriais, né, que tenham vários campos de mudanças, de intervenções, visando trabalhar conjuntamente nesse contexto sindêmico, né, desses três problemas que são sinergéticos, né? Muito bem. Também é importante lembrar, né, essa perspectiva, esse conceito de saúde planetária, no que diz respeito a essa interdependência dos sistemas naturais e a saúde humana, né? E a busca de uma gestão da saúde humana e da qualidade de vida e da inclusão social conectada com a perspectiva, com a compreensão dos limites dos sistemas naturais. Isso também pode ser bastante importante, né, eu penso, hoje, para quem está se formando na área da saúde, que não basta a gente só ter o foco no paciente, né, no risco, na doença. A gente precisa entender que são necessárias ações de saúde e políticas de saúde que não só enfoquem as doenças, os coletivos, as pessoas, mas também enfoquem conjuntamente ações voltadas ao planeta.
Isso pode dizer respeito a questões assim bastante amplas, porém possíveis, né, de planejamento de ações de saúde coletiva. Claro, a gente vale lembrar, né, fazer uma reflexão, né, sobre o papel de várias doenças importantes ainda hoje, né, e a sua relação com as mudanças ambientais, né, e as mudanças climáticas, novamente, né, elas vão ter essa tendência de trazer não só exacerbações, mas ocasionalmente surpresas, como no caso de doenças emergentes. Aqui um texto, né, que eu tenho citado bastante, é uma coletânea, né, eu acho que é um documento bastante importante. Ele fala muito sobre a Amazônia, mas ele ilustra bastante o que as mudanças ambientais na história da ocupação e desenvolvimento da Amazônia significam em termos de determinação, né, de doenças, não é? Então, realmente, tem toda uma trajetória e já um conhecimento bastante consolidado de que quando você cria um processo de desmatamento, você abre estradas, você constrói represas, você possibilita garimpo, todo esse tipo de mudança, ele vai afetar a saúde, ele vai ter relação com surtos epidêmicos, com emergência de novas doenças, etc. Né? Mas também é importante a gente entender isso, aquilo que eu estava falando, né? A mudança climática afeta o bioma Amazônia como afeta outros biomas. Grandes mudanças no bioma Amazônia podem significar grandes riscos à saúde. Então, portanto, né, nesse conjunto de mudanças antrópicas sendo realizadas no contexto local do território e mudanças globais que aceleram as mudanças no território. Por isso também, e nessa perspectiva de olhar para conjuntos, nós temos chamado a atenção para essa ideia de policrises, né? Crises que são interdependentes, né? O termo não é novo, né? Mas esse termo, na verdade, foi aquecido agora com o contexto da Covid-19, né? E mostrou a necessidade de, no tempo atual, a gente entender que ocorrem, assim, crises que se sobrepõem, né? Elas têm características de se retroalimentar, por isso elas podem se tornar imprevisíveis. Elas se amplificam, se aceleram e têm propriedades emergentes. Né? Quanto às policrises, né? Nós não temos exatamente limites de tempo e espaço, naquela lógica que eu falei, né? Que um problema de uma catástrofe climática, ele tende a se amplificar ao longo do tempo e do espaço. Né? As policrises também fazem isso, mas também com relações de retroalimentação entre uma crise e outra. Enfim, também são suscetíveis a múltiplas camadas de problemas sociais, relacionados a problemas contraditórios, quer dizer, a solução de um problema pode exacerbar o outro, e às vezes a dificuldade de ter significados compartilhados para a sociedade, para os gestores, para entender essas crises que ocorrem conjuntamente. Só para ilustrar, não vou entrar muito em detalhes, mas aqui uns autores trazendo um pouco de uma perspectiva de análise e exemplificação para o que seria uma policrise associada à Covid no Reino Unido. Né? Então, você tem um histórico de colapso econômico global de 2008, Brexit de 2016, desemprego, sentimento anti-União Europeia, cortes e reduções de benefícios sociais, vamos vendo assim já as camadas, né, diversas e também as camadas sociais no fenômeno. Elevada inflação, crise financeira e migratória, e aí vem o Covid. Depois do Covid vem a guerra na Ucrânia, né? Tudo isso aumenta a insegurança energética, o preço dos alimentos e aumenta ainda mais a inflação, né? Pressiona para uma desregulamentação de águas residuárias na Inglaterra, ou seja, todo o contexto crítico faz o país abrir mão de algumas normas ambientais que sempre foram importantes e eram cumpridas, né? E aí vai desencadeando outros campos de fenômenos, né? Mas, enfim,
esse processo que uma crise retroalimenta a outra. E, claro, o contexto das mudanças climáticas exacerba tudo isso, né? Vai fazer parte, vai retroalimentar na relação com essas crises e seus desdobramentos. Então, por isso, já chegando perto do final, né? Por isso a gente tem que pensar, por exemplo, eu tenho feito um estudo com jovens na periferia urbana, e a gente está estudando relações da Covid-19 com mudanças climáticas e a ameaça da fome relacionada à pobreza, né? E é um estudo também de cooperação internacional, a gente está estudando aqui no Brasil, tem uns colegas estudando no Reino Unido, outros na África do Sul, e a gente tem tratado desde a Covid, né, algumas coisas que foram um pouco silenciosas, né, porque como a Covid afetava um grupo etário, né, de mais idade, as pessoas mais suscetíveis aos casos graves, os jovens ficaram meio de lado da emergência. Mas eles tiveram grandes perdas, por exemplo, no acesso, né, ao ensino, à educação, à alimentação e também lazer. Esses 3 componentes a gente está estudando com os jovens. Mas veja, a gente ainda não conseguiu entender nem medir as reais perdas dos jovens no mundo todo com a pandemia de Covid. Já é bem claro, lógico, né, que os jovens mais pobres e periféricos perderam mais, né? Mas a gente pega, assim, alguns grupos de jovens vão ter novos problemas exacerbando as mesmas questões. Vejam, por exemplo, então, após o Covid, jovens no Brasil inteiro tiveram perdas, os jovens do Rio Grande do Sul, que tiveram perdas com a Covid, e não houve reparação para isso, nem sequer, né, já tem novas perdas no contexto do desastre climático, não é? Então, isso é um pouco a perspectiva dessa interpretação das policrises ou múltiplas crises, naquilo que eu falei de como elas se retroalimentam. Bem, aqui um pouco só de foco sobre doenças emergentes, eu falei no começo, né? Eu vou passar um pouco mais rápido, né? Aí tem um artigo que a gente produziu, mas é nessa perspectiva, né, de grandes mudanças, mas também mudanças no contexto sociopolítico, nas nossas políticas ambientais, nas nossas instituições, né? Vários fatores múltiplos, junto com mudanças climáticas também, claro, que podem exacerbar o risco do surgimento de novas doenças, né? Então, isso que eu falei dos nossos biomas, né, que podem ser afetados pelas mudanças climáticas, e são afetados, claro, eles podem fazer transbordar novas doenças, né? E tem outros fatores que podem acelerar ou facilitar que uma doença emergente seja, digamos, bem-sucedida e nos afete, né? Então, todo um conjunto de mudanças ambientais do antropoceno, inclusive as mudanças climáticas, desenvolvimento econômico predatório, com expansão de fronteira agrícola, no caso do Brasil, o reducionismo quanto às questões socioecológicas, quer dizer, essas questões são deixadas de lado por uma racionalidade reducionista ou pela força de processos econômicos esmagadores, por exemplo, né, essa perspectiva nacional, né, de sempre ampliar a exportação advinda do agronegócio, né? Também negacionismo científico e ataques às instituições de pesquisa, monocultura de conhecimento, né, e caracterização de uma agenda, um conjunto, uma agenda de omissão, né? Tudo isso que acontece debaixo do nosso nariz, ou que a gente cansa de denunciar e ver pouca mudança, tudo isso na verdade, uma grande agenda política de omissão perante aos riscos dos efeitos das mudanças climáticas, dos riscos de surgimento de novas doenças, etc., né? Muito bem, aqui as referências, eu acho que eu já falei bastante, eu vou voltar aqui para a tela e vou devolver para as colegas que estão organizando para prosseguir com a próxima palestrante. Obrigado por enquanto. Obrigada, viu, Leandro? Foi uma
bela apresentação, né? Acho que o Leandro trouxe para a gente esse olhar macro, né, que a gente precisa ter em relação ao tema do meio ambiente, né? Eu acho que tem conceitos importantes da gente olhar, né? Eu acho que essa discussão do antropoceno, né? O homem como esse centro, né, que vai produzindo todos esses desastres que a gente tem assistido hoje, né, essas perturbações do ecossistema, né, essa exacerbação, né, de várias outras doenças e problemas que ele vai trazendo também, que esse desequilíbrio que a gente está promovendo no clima, né, tem trazido para a gente de um jeito muito importante, né. Então, acho que ele vai trazendo uma série de discussões que vai fazendo com que a gente olhe tanto desse aspecto, né, da política macro, como isso está presente no Brasil, né, como é que a gente está olhando para isso, como é que está a Amazônia aí, até a gente também olhando a importância do micro, né, acho que nos territórios, né, e aí a importância também do nosso simpósio, da gente trazer a discussão da atenção primária, enfim, também, né, a gente também vai trazer isso mais micro nas mesas de amanhã. E, pessoal, nós estamos também com as perguntas no chat aberta, para quem quiser perguntar, professor, pode colocar suas dúvidas, que depois, no final das duas apresentações, a gente vai abrir para uma discussão. E agora eu queria, então, chamar a professora Liane Rigg, que a Liane Rigg vai trazer para a gente, então, né, frente, né, ao desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela vai trazer um pouco essa experiência, né, de como a saúde olhou para isso, como é que a atenção primária também olhou para as questões que aconteceram lá, a compreensão, né, da interferência desse desastre, né, na realidade, na vida da população e nas intervenções realizadas. Obrigada, Liane. Boa noite. Obrigada, Tatiana, da Associação Paulista de Saúde Pública. Queria parabenizar a Liga, né, Isa, parabéns, essa é uma iniciativa muito importante. A EDA, bom, vou dialogar um pouco com o que Leandro trouxe. E vou falar um pouco do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e do que a atenção primária pode, ou poderia. Então, falar um pouco dessas contradições, disso que, como o desastre, como a enchente, encontra a rede de serviços e encontra especialmente a atenção primária. Bom, eu falo desde Santa Maria, e a nossa primeira experiência com desastres é o desastre da Boate Kiss em 2013. Então, nessa última década, vimos lidando com a compreensão da resposta que se deu àquele desastre, e pensando que esse seria um conhecimento útil, mas nós não imaginávamos também que logo teríamos que dar outras respostas. Então, aqui no Departamento de Saúde Coletiva, no primeiro semestre, nós ofertamos uma disciplina, uma DCG, né, uma disciplina complementar, e o nome da disciplina foi o SUS em tempos de emergências em saúde pública, que era para discutir um pouco o que havíamos produzido em relação ao desastre da Boate Kiss. A disciplina começou em março e em maio começou a enchente. Então, o ano passado, 2023, nós tivemos a enchente do Vale do Taquari. E este ano, em novembro do ano passado, uma nova enchente no Vale do Taquari, e em maio de 2024, então, essa grande enchente que afetou todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou falar um pouco disso, mas eu queria falar especialmente sobre os nossos dilemas em relação à atenção primária, da forma como nós a entendemos, da forma como nós operamos, daquilo que acreditamos, e esses desafios impostos pelo impacto dos desastres ou das emergências em saúde pública. No caso da nossa experiência com a Boate Kiss, falhou a atenção primária.
Então, análise, nós publicamos recentemente, está na revista do SEBS, uma análise da participação do SUS. Então, foi um desastre horrível, morreram 240 pessoas, mas há uma ação do SUS naquele momento, uma ação interfederativa que salva muitas vidas. E nos chamou a atenção que, para atender aquele número de vítimas, o número de pessoas com problema respiratório, as instituições mudaram a forma tradicional de fazer gestão. Então, criaram-se colegiados, reuniões rápidas, tomada de decisão mais rápido. As instituições avançaram, né, no sentido de um pouco mais de cogestão, um pouco mais de autonomia e, ao mesmo tempo, uma aposta no trabalho da equipe, no desenvolvimento das redes. Também, lá em 2013, nós trabalhamos com a ideia do apoio, apoiar equipes, apoiar a atenção básica, para que pudesse acompanhar as famílias no tempo, acompanhar os efeitos do desastre. Isto não aconteceu. Esta parte, que é o fortalecimento da atenção básica, não aconteceu, porque os serviços foram se recentralizando, e esse modelo sustentado na especialidade, né, e mesmo no hospital universitário, ele foi se consolidando nessa década, e nós temos um atendimento aos efeitos, às pessoas, às vítimas, aos sobreviventes do desastre da Boate Kiss, que utiliza pouco a potência da atenção primária. A atenção primária afastou-se desse acompanhamento. Então, é um acompanhamento importante, tem muitas virtudes, mas é um acompanhamento ambulatorial feito no hospital universitário. Bom, então, é preciso fazer esse registro, porque falamos desse lugar, né? Falamos aqui de uma instituição e de pessoas que tiveram essa experiência e estavam analisando o que aconteceu lá em 2013. Bom, 2023, vou trazer algumas imagens, mas antes eu quero apresentar uma referência que é importante para mim, que é o professor Mário Testa. Então, eu vou passar rapidamente aqui. O postulado de coerência do professor Mário Testa. O professor Mário Testa propõe essa relação muito próxima, né? uma relação importante entre teoria, método, papel do Estado, propósito de governo, isto em movimentos de condicionamento e determinação, que são as contradições da história, produzem as organizações. Eu vou usar o postulado de coerência como uma matriz para pensar com que teorias atuamos na enchente, com que métodos, e que Estado é esse que atua? Com que propósitos atua o Estado brasileiro? E nós vamos precisar dizer em que esferas, em que momento. Eu não vou trabalhar com a ideia de um Estado brasileiro, mas também de propósitos de governos específicos, de períodos e de instâncias. Bom, a segunda imagem que eu quero antecipar aqui para vocês é esta imagem que o professor Gastão propôs há muito tempo, que é a atenção primária numa tripla dimensão, que é a dimensão da vigilância, da clínica e do acolhimento. Então, como uma indicação de uma teoria e de um método. Eu vou
parar de compartilhar aqui. E vou seguir desenvolvendo o que eu quero conversar com vocês. Então, primeiro, para a nossa formação, é como está alicerçado o campo das teorias. Porque nós estamos falando de atenção primária, nós avançamos muito, né? Mas é possível que a nossa perspectiva da atenção primária ainda seja muito assentada na estabilidade. Na estabilidade. Semana passada alguém disse que num lugar do Brasil os agentes comunitários de saúde não cadastram famílias que não são proprietárias das casas, porque as pessoas que alugam casas tendem a se mudar. No desastre, muita gente se muda. Então, é preciso ampliar essa perspectiva. Nós territorializamos, mas não pode mais ser uma territorialização apenas para dizer que as pessoas que moram aqui vão frequentar esse serviço e outras não. Então, no Vale do Taquari, no ano passado, alguém perguntava, a gestante de alto risco que era da nossa área e que agora foi para o abrigo, quem cuida dela? Então, a atenção no desastre, eu vou falar muito a partir dos municípios de Mussum e de Arroio do Meio. Então, eu acompanhei o trabalho no Vale do Taquari em setembro de 2023. O Ministério da Saúde desloca um hospital de campanha, porque os hospitais foram afetados, especialmente o hospital da cidade de Roca Salles havia sido inundado. Então, desloca-se uma equipe que chega no município e faz o que tem que ser feito, enquanto a equipe local se recoloca, né? Se reposiciona, consegue voltar a trabalhar. Bom, neste tempo, há uma perspectiva importante e eu vou aproveitar alguns aspectos aqui da fala do professor do Leandro, que é o seguinte: há uma crença de que tudo pode voltar a ser como era. Então, eu tenho feito a defesa de que é preciso apoiar equipes que foram impactadas por desastres, porque necessariamente elas terão que trabalhar de forma diferente. Na nossa tradição, a nossa trajetória, as coisas que vimos discutindo, eu acho que esse trabalhar diferente ele está anunciado. Precisa fazer reunião de equipe, precisa ver onde as pessoas estão, ir atrás, juntar ações de vigilância com ações de clínica, fazer um acolhimento efetivo, não deixar ninguém fora. A outra questão. Nós estamos com a atenção primária. O trabalho na atenção primária sofreu precarização nos últimos tempos. E isso tem a ver com a teoria, método e o papel do Estado e propósito de governo. Olha só, não é tranquilo para o campo da gestão, para os gestores, para boa parte da sociedade, não é tranquilo que o trabalho de equipe seja assim tão importante. Então, muitos atores sociais, tivemos o exemplo do Armínio Fraga na semana passada, dizendo que é possível privatizar. Se nós pensamos o sujeito buscando uma especialidade, você contrata alguém para fazer consultas. Bom, isso foi repassado para outros profissionais também. Então, nós vamos encontrar enfermeiros com contrato precário, temporário, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, dentistas, psicólogos.
Isso faz com que as pessoas tenham dificuldade para fazer mudanças e para pactuar o trabalho, até porque no desastre a pergunta é se a gente vai ficar. Então, é preciso apostar nesses tempos, né? Nesse tempo, apostar ainda mais na estabilidade no setor público. Não estou falando uma estabilidade só de concurso, mas nós precisamos de trabalhadores que conheçam o seu território, que já tenham discutido, que já tenham brigado, que já tenham se acertado de novo, que conheçam as pessoas do território e que tenham alguma tradição, alguma experiência do trabalho em equipe. Também queria dizer que nós estamos falando que muitas instâncias dizem que fazem apoio, mas está tudo muito fragmentado. Então, a Coordenadoria Regional de Saúde vai até o município. Mas muitas vezes vai para dizer, olha, tem tal possibilidade de recurso para saúde mental, dá para aderir a tal programa, agora em função da enchente tem mais um outro programa, vou poder contratar para saúde mental, saiu a portaria 300, saiu a portaria tal. Daria para avançar, daria para fazer mais. O apoio para os municípios teria que ser desenhado com universidades, com as coordenadorias regionais e, de fato, ter duplas, trios, acompanhando as reuniões de equipe e acompanhando esse processo de reestruturação, que não é voltar a ser o mesmo. Então, de novo fazendo referência aos municípios, esses que foram mais atingidos, ainda falando do Vale do Taquari. Então, a pessoa perdeu a sua casa e perdeu a sua renda e perdeu, então, o seu chiqueiro de porcos. Essa pessoa, ela não vai reestruturar a vida como a vida estava. Trata-se de outra coisa. E parece que o enfrentamento a este problema, que nós podemos dizer, uma prevalência maior de situações no campo da saúde mental, mas a resposta talvez não possa ser individual e não possa ser despolitizada. Parece que é uma resposta que tem a ver com a compreensão da complexidade disso, a discussão do consumo, onde passa também o consumo do serviço de saúde, o consumo das medicações, aquilo que a gente acha que precisa consumir, a reestruturação da vida e a possibilidade de pensar outras formas de viver. Então, os municípios pequenos do interior do Rio Grande do Sul, né, que é possível que quem vive em São Paulo pense, a vida lá é tranquila. Né? Não, a vida aqui é baseada no ritmo da produção dos frigoríficos, por exemplo, da entrega das rações, do crescimento acelerado das aves e dos porcos, do transporte disso na região. E aí a pessoa, eu vou retomar, eu vou fazer de novo. A cena mais emblemática disso foi, para mim, o hospital de Roca Salles. Então, é um hospital que foi inundado. Essa região teve uma inundação em 1940. Então, o hospital inundado, o Ministério da Saúde, a Força Nacional do SUS entra com um hospital de campanha por um tempo. E a prefeitura, o prefeito, a secretária municipal de saúde, toda a cidade insiste em colocar para funcionar o hospital. A orientação da Defesa Civil, a orientação de quem estava estudando, aí não dá mais. Então, é importante, no campo da saúde mental, no impacto desse tipo de desastre, nesse tipo de emergência de saúde pública, essa
composição da vida que vai ser em outro lugar. Então, a cidade de Mussum, eu vou mostrar as imagens, as equipes conseguiram redesenhar as prioridades do território, a localização das pessoas, e isso não é algo que se faça naturalmente, porque não tem sido a nossa tradição incorporar conhecimentos da cartografia, conversar intersetorialmente, ver quem produziu o mapa, saber antecipadamente que pessoas não vão poder voltar para suas casas. Então, também para as equipes de saúde, havia uma questão importante que eles não conseguiram antecipar. Então, sai de casa, vai para o abrigo, a água baixa, volta para casa. Não, nem todo mundo. Então, as pessoas passavam em frente às suas casas e tinha lá um indicativo de que aquela casa não poderia mais ser habitada, que estava interditada. Então, a vida no abrigo, sem um dia para sair, também é algo difícil. E essas populações, então, é uma outra forma de atender, exige uma outra composição entre a vigilância, a clínica e o acolhimento. Bom, eu vou voltar a colocar minha tela aqui para mostrar algumas imagens para vocês. É muito rápido aqui. Então, o Vale do Taquari. Oi, Eliane, a gente não está conseguindo ver a imagem. Vamos ver. Tá bem. Eu acho que Vamos ver se a gente está conseguindo compartilhar. Então, espera aí. Então, vamos sem compartilhar. Melhor. Antes do postulado de coerência, vocês conseguiram ver? Não. Ah, tá bem. Então, bom. Então, vamos sem compartilhar aqui. No Vale do Taquari, o ano passado, nós fizemos um acompanhamento do retorno das equipes. Então, significa que o enfermeiro, a médica, a água baixou, e aí, bom, vamos voltar a trabalhar, sem registro, sem os computadores e com o território todo arrasado. Potencialidades. A médica sabia o nome das pessoas. E em muitos lugares, os farmacêuticos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem sabiam, inclusive, que medicação a pessoa estava tomando. Porque, neste caso, em setembro, em que as pessoas não foram avisadas ou não acreditaram no aviso, elas ficaram em casa e saíram sem nada. É diferente da enchente de 2024, desse ano, que as mesmas pessoas acreditaram que deveriam sair de casa, saíram de casa. Então, agora teve mais destruição e menos mortos. Lá em setembro, teve uma área menor destruída, mas proporcionalmente mais mortes. Então, a atenção básica, e aí eu queria fazer algumas provocações, mas perguntas, porque nós temos serviços. Se nós buscarmos no CINES, nós vamos encontrar o município, encontrar as equipes. Aqui no interior do Rio Grande do Sul há uma boa cobertura de atenção básica. Nós temos hospitais pequenos nessas regiões, é um problema, mas tem uma certa capacidade instalada também de hospital. No entanto, no impacto da enchente, é preciso um outro acordo na região. Isso é difícil. É preciso redesenhar os mapas, reconhecer dificuldades de acesso. Também é difícil.
Então, o município diz, olha, nossa área rural, de fato, aqui a gente sempre teve problema. Quantas pessoas são atendidas dessa área rural que deveria vir aqui para a cidade? A gente não temos ideia. Então, nós não temos trabalhado bem com o acesso. Aí, penso que itinerário terapêutico, reconhecer populações que têm dificuldade de acesso, reconhecer barreiras e pagamentos por fora, identificar quais as melhores estratégias para atender na atenção primária, identificar qual a melhor composição para os grupos, se é grupo, visita, atendimento individual. Então, falar mais sobre a composição das estratégias possíveis na atenção primária. Já faz tempo, houve uma pesquisa sobre apoio coordenada pela Roseni Pinheiro, e quando chegou em Palmeira das Missões, nós conversamos com os técnicos da coordenadoria. E uma das coisas mais interessantes que ouvimos foi do Leôncio, que ele disse, olha, está tudo ali, como num assado, né? Como no preparo de um churrasco. As pessoas estão ali, tem a equipe, tem psicólogo, tem recursos, mas assim está tudo apagado. Precisa que alguém coloque isso em ação, ajude nessa recomposição. Então, dificuldades para enfrentar impacto de desastres, desde 2013 até agora. Fragmentação. Aposta demasiada nas denominadas especialidades. Aposta é uma valorização exagerada. Nos municípios pequenos é muito frequente que após o diagnóstico de gravidez, a pessoa já vai encaminhada para o gineco-obstetra porque ele é a pessoa que vai atender melhor. Que ainda se pense que, enfim, os consórcios, isso tudo, tem desorganizado a atenção aqui. Então, a atenção básica pode fazer mais do que está fazendo. Tem uma boa cobertura, é importante, tem trabalhadores experientes, as coordenadorias têm gente com experiência, mas o desastre exige mais. Então, essa vinculação entre vigilância, clínica ampliada e acolhimento poderia ser melhor explorada, no sentido de que, não sei se vocês concordam comigo, o acolhimento também tem sido um espaço que nós precisamos conversar mais sobre ele. O acolhimento na atenção básica não é o lugar para despachar a pessoa rapidamente. É um lugar de composição, é um lugar de acolher para ver que resposta podemos dar e articular a ação da própria equipe. Então, a leitura que eu faço é que as equipes dos municípios precisam de um suporte para retomar o trabalho, assumindo um trabalho diferente, trabalho que precisa responder aos efeitos do impacto. E que responder aos efeitos do impacto, construir espaços de mais saúde, não pode excluir a discussão da própria situação gerada pela crise. Não há saída individual. Então, não basta abrir espaços para PICs, embora seja importante,
Não basta contratar mais psicólogos, embora seja importante. Precisa estimular o trabalho em equipe. Precisa estimular projetos terapêuticos para territórios, para a população, para os abrigos, né? E nós não temos experiência com essas situações. Bom, eu acho que toquei no tema da rede e dos... Rede só faz sentido usar a expressão rede. Trabalhamos em rede, né? Isso só faz sentido se considerar que rede é sempre um desenho inacabado. Sempre um desenho inacabado, sempre está com algum grau de acordo, com algum grau de contrato, com algum grau de modificação. Então, no desastre, isso tudo fica mais exacerbado. Precisa negociar muito mais, precisa atualizar a situação com mais velocidade. Então, competências para atenção primária, exigências para atenção primária, ter uma resposta melhor, ter uma resposta mais adequada e contribuir nesse contexto. Cogestão. Eu não vou falar profissionalizar, não se trata disso, mas é preciso que uma reunião de equipe aconteça com alguma metodologia que seja suficiente, que consiga dar conta da urgência. Reunião de equipe, por quê? Porque as pessoas têm competências diferentes, olham o problema de um jeito diferente e conseguem achar soluções de forma mais rápida. Então, no desastre, nós precisamos apostar na democracia institucional e não ao contrário. Não é assim, vamos resolver e aí depois a gente volta a fazer reunião. Não, nós precisamos radicalizar. Radicalizar precisa ter metodologia, fazer reunião, discutir caso, tomar decisões. E as decisões são muito drásticas sempre. Não é? Agora parou de chover, tal carro pode entrar em tal local. Então alguém precisa acessar essa família. Quem chega lá vai tomar decisão sobre internação ou manutenção na casa. Então, amplia muito a ação da atenção básica, né, no desastre. Se nós, gestores, se nós compreendermos assim. Porque o que tem acontecido é a atenção básica para, e quando as coisas voltarem ao normal, ela volta. E não pode ser assim. A atenção básica deve, neste momento, né, do impacto de um desastre, do impacto de uma emergência de saúde pública, ela deve assumir a coordenação do cuidado. E, portanto, ordenar redes, compor as redes. Ela tem competência para isso. Então, no caso de Arroio do Meio, já para ir encerrando, quando acompanhamos a equipe, a médica de família e comunidade retomou suas visitas nas casas ainda com cheiro de mofo, molhadas, e priorizou encontrar as pessoas com deficiência. Então, as mães cuidadoras, as mães com seus filhos com deficiência, e eles estavam em casas que não era possível seguir ali, né? Numa área totalmente destruída. O enfermeiro dessa mesma unidade, ele falava das estratégias utilizadas, do que ele fez para garantir que as pessoas saíssem de casa. E a preocupação agora era como trabalhar com abrigos que nunca trabalhamos.
Então, é necessário um processo de formação, mas não no sentido de um curso. Precisa chegar junto com essas equipes, fazer formação rápida. Médicos Sem Fronteiras tem tecnologia para fazer isso. E nós precisamos nos preparar melhor, né? Articulando melhor vigilância clínica e acolhimento e fazendo um grande movimento para que os municípios garantam a permanência das pessoas nas equipes, que os municípios garantam que os trabalhadores permaneçam nos municípios, que as equipes não tenham tanta rotatividade. Acho que são duas questões importantes para aumentar a resiliência, aumentar a capacidade de enfrentar os desastres. A outra é a ação intersetorial, mas não pode ser, nós não podemos separar o atendimento e depois vamos fazer ação intersetorial. O conhecimento da biologia, da defesa civil, de quem está trabalhando com o terreno, ele precisa entrar na atenção básica, precisa compor. Então, fazer hortas. Nós temos toda a região da Quarta Colônia, aqui perto de Santa Maria, que teve uma alteração importante no desenho dos rios e na utilização do solo. Então, são áreas, uma área turística, uma área de pequenos produtores que fica inviável para produção. Então, é uma área que tem pedras agora, que os morros caíram. É preciso falar sobre isso, né? Então, e nós não temos muita tradição. A nossa tradição é consultório, não vai funcionar. Ao mesmo tempo, precisa atendimento individual. Não é problema ter atendimento individual. O problema é a gente ficarmos no atendimento individual. Então, articular a vigilância com clínica, melhorar a capacidade de acolhimento e acesso, rever as ofertas e democracia institucional, cogestão, trabalho em equipe, discussão de caso e mais democracia institucional, porque precisa tomar a decisão de forma rápida e precisa dar a resposta rápida. Por último, a questão do território. A nossa tradição, uma tradição muito de cadastrar as famílias que estão no entorno. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no início da consolidação da saúde da família, ainda como programa de saúde da família, era cada equipe do seu território, como se tivesse poucas mudanças nisso. Esse impacto retira as pessoas das suas casas e o caso de Mussum, por exemplo, 30% da área do município não é mais habitável. Então, muda muito essa perspectiva da territorialização, de lidar com o território, porque territorializar é para produzir vínculo, para conhecer o território e produzir vínculo. Então, a produção de mapas, de risco, e outros investimentos. As equipes terão que ter mais veículos, por exemplo. Nós vamos precisar... Os serviços de saúde precisam se ampliar o escopo das suas ações. Então, e a atenção básica, especialmente. Bom, deu o meu horário aqui. O Rio Grande do Sul lida mal com a enchente. O Estado do Rio Grande do Sul insiste, mesmo não assumindo o negacionismo, assim, mas insiste na receita que não dá certo, que é privatizar mais, entregar mais para o setor privado vai ter condição de fazer, e nós, da saúde coletiva, estamos apostando que é o público que dá a resposta. Inclusive,
no caso das urgências, das emergências, dessa enchente, né, é o Estado que coordena. É o município, o Estado, a União que coordena a ação. E os voluntários, sim, são importantes. Mas a ação dos voluntários precisa ter uma coordenação. Porque acontece... Nós aqui temos um curso de farmácia, temos uma farmácia escola, nós fizemos a seleção da medicação que foi doada. Muita medicação que foi doada não pôde ser utilizada. Então, você manda inservíveis, calçados inservíveis, roupas inservíveis, você leva lixo para uma área que está inundada. Então, não é um deixar fazer. Essa ideia de que os voluntários resolvem... Não, inclusive a proposta não precisamos chamar de voluntário os funcionários públicos, as pessoas que estão destacadas para fazer o trabalho numa frente, por exemplo, na frente nacional. Se eu sou professora universitária e estou atuando pela Força Nacional do SUS, eu não quero ser tratada, não sou voluntária. Tem uma função do Estado que fica invisível. Então, por último, é dar visibilidade e valorizar o SUS. Nós enfrentamos os desastres, nós diminuímos as mortes com o SUS. Com o SUS e com a garantia de acesso universal. Por isso, a potência da atenção primária para segurar sistemas de saúde. E aí, o desafio enorme, né, na direção da cogestão, da valorização do emprego público ou do emprego estável, né, da permanência das pessoas nos seus postos de trabalho, porque é a experiência com o trabalho em equipe que nos permite adequar a nossa ação para enfrentar o desastre. Não é? Então, tenho um trabalho, tenho a minha sala, tenho minhas coisas, tenho o meu laboratório. O impacto do desastre exige um reposicionamento. Mas se eu aposto que depois do desastre eu vou contratar pessoas que talvez venham, vou licitar, vou não sei o que, a pessoa chega, não pode ser assim. Isso pode ser para reforçar. Mas todo município precisa ter uma equipe permanente, essa equipe que vai ter capacidade de se adequar e de assumir rapidamente se foi muito abalada e foi desarticulada. Alguém vem e assume, mas ela pode mais rapidamente voltar a assumir o controle da situação e aí recebendo apoio no sentido de que estão precisando, como é que vocês fizeram, o que deu certo. Então, eu vou encerrar por aqui. Mais democracia, mais cogestão e não naturalizar as privatizações. Não podemos naturalizar as privatizações nem a precarização do trabalho. Muito obrigada. Tatiana, tu estás com o microfone desligado. Oh, meu Deus, pronto. Então, obrigada pela sua fala, mas eu achei muito importante a gente rever essa discussão também do território, né? Essa tríplice, né? Que você traz, tríplice discussão, né? Que é uma teoria e um método, né? Que é vigilância, clínico, acolhimento, mas quanto às vezes em desastres como esse, algumas coisas vão ficando muito evidentes, né? De como está a atenção primária no país e nas regiões, né? E eu acho que e no enfraquecimento de aspectos importantíssimos da atenção primária, né, como o trabalho comunitário, a vigilância, né, que vão ficando enfraquecidos e que vão sendo muito da própria ordem da política que tem enfraquecido esses atributos que são muito importantes, né. E eu fiquei com a fala dos dois muito com a palavra território mesmo na cabeça, território e rede, né. Eu acho que esse território que está ali, na atenção primária, mas esse território que é vivo, né, que é o nosso planeta, né, esse nosso grande território, né, que, enfim,
tem sofrido aí com todas essas mudanças climáticas e mudanças que têm sido produzidas por nós mesmos, né? Por nós mesmos em torno, né? Por conta, enfim, de um sistema capitalista, onde a mercantilização, né? E a financiarização está acima de muitas coisas, então está na política, está na gestão, né, Liane? Está na gestão quando a gente vai privatizando tudo e vai virando uma lógica de mercado, a gestão também dos serviços, como também o capital que está aí, né, colocando o agro, né, como uma grande referência e acabando com as florestas, por exemplo, né, que eu acho que são coisas importantes, né, e acho que fazer redes, né, eu acho que redes nos territórios, redes nas equipes, redes comunitárias, eu acho que redes de discussão e debate em relação a esse tema, né, que, né, se a gente não olhar para isso e não voltar a pensar, olhar para a gente como comunidade, comunitariamente, né, como é que a gente avança, né, como é que a gente continua vivo, né, Leandro? Bom, gente, e aí, pessoal, quem está aí no chat, a gente está com questões, temos vários comentários, as pessoas estão... Sim, inclusive, o Gabriel, ele foi uma das últimas pessoas a comentar e está sendo bastante a realidade de Botucatu, e até seria interessante saber da Liane como que está sendo aí. Aqui está sendo uma situação bem complicada, que a UBS e o SF, elas estão funcionando como um mini pronto-socorro, né? Aqui em Botucatu, ao menos, com as consultas extras e tudo mais, perdendo esse foco do acompanhamento contínuo, né? Como que está sendo por aí? Está nesse mesmo funcionamento? Está diferente? Porque aqui em Botucatu virou algo um pouco fora do que a gente imagina, né? Do que é o ideal. Comenta um pouco. Então, Gabriel, não é? Sim, é Gabriel, né? Isso, Gabriel. Isso. Então, me ajuda muito o Mário Testa, né? Então, assim, pensar o postulado de coerência, porque olhem só, qual é a teoria que interessa ao neoliberalismo? Se o papel do Estado é não ter política pública, o papel do Estado e o propósito de governo é crescer e não é mudar, né? Ou tem aí o tema da privatização, de deixar o Estado menor. A teoria da saúde que cabe bem nessa relação é essa aí da tal, podemos chamar da medicina científica, da consulta, do individual, da medicalização do social. Então, eu acho que tem uma coerência nisso, tem uma coerência no que está acontecendo em termos da privatização, dos riscos que estamos correndo em relação à democracia e desse desinvestimento da atenção básica em alguns lugares. Então, não são em todos os lugares, mas parece que está difícil, né? Então, ao mesmo tempo, há uma ação importante para fortalecer a atenção básica, ter apoio. A Emult é uma super novidade nisso tudo. É muito bom pensar que tem um financiamento novo para que pessoas possam apoiar equipes. É muito relevante isso. É muito importante. Mas tem essa importância de mudar o jeito de fazer. Mudar o jeito de fazer. Não podemos reduzir a atenção primária a um ambulatório. Agora, isso não quer dizer que não vai ter consulta, que não tem que ter especialista, tem que ter, gente. O que não pode ter é essa exclusão entre o individual e o coletivo, entre o curativo e a promoção. Nós vamos ter que conectar melhor isso. Conectar melhor. Então, isso que falamos em intersetorialidade, o tema da saúde única, da saúde planetária,
pressupõe que a gente, numa reunião, trate disso, num grupo na atenção básica, trate disso, amplie muito essa equipe, vamos falar. O que nós vamos fazer agora que não dá mais para ter horta nas nossas casas? Como nós vamos fazer? Como é que disse a pessoa aqui em Silveira Martins? Ah, professora, a minha casa estava do lado da fábrica de suco, da onde estava a fábrica de suco. Quer dizer, o que significa viver num lugar que as casas não existem mais, que as estradas não existem mais? E como nós vamos enfrentar isso no sentido de não medicalização, de teorias e métodos que sejam indicativos de democracia institucional e de democracia da sociedade? É isso que eu queria dizer sobre isso. Muito obrigada. Muito bom. Tem uma pergunta minha no chat, eu fiz uma pergunta. Leandro, sabe o que eu queria saber de você? A gente tem perspectivas otimistas em relação às políticas que possam proteger o meio ambiente no Brasil? Como é que você vê isso? E eu queria saber mais sobre esse ponto de não retorno também. Queria entender um pouco mais sobre isso. Ok, obrigado pela pergunta, Tatiana. Inevitavelmente vou ter que puxar também um pouco com a conversa da professora Liane, que realmente também fiquei muito feliz de ver a convergência das ideias, né, a complementariedade. Mas, enfim, eu vou falar rapidamente do ponto de não retorno, né? Acho que vocês podem achar bastante coisa na internet mesmo, falas do Carlos Nobre, né, que é um grande climatologista brasileiro, que estuda já há muito tempo a Amazônia. Mas a ideia, em síntese, né, é que você, promovendo mudanças como, por exemplo, fragmentação do bioma Amazônia, efeito de borda, né, a floresta também começa a se degradar. Ela começa também, inclusive, com a mudança climática, a mudança de regime de chuva, ela começa a se degradar também por dentro. Começa a ter morte de árvores, isso é uma tendência de uma grande mudança e uma sucessão ecológica. E para eles, em geral, o ponto de não retorno é o que eles chamam também de uma savanização. Então, deixar de ser uma floresta tropical úmida para ser uma floresta, ou com alguns trechos, né, alguns mosaicos, que seja mais característico uma cobertura vegetal, algo do tipo de cerrado. Claro, no geral, a Amazônia também ela não é totalmente homogênea, ela é cheia de ecossistemas associados, né? Tem Campinarana, tem Caatinga Amazônica, tem Igapó, ela já é uma coisa diversa, né? Mas, assim, prevalece um conjunto de floresta úmida. Agora, das saídas, né, Tatiana? Então, porque a gente discute muito, às vezes a gente tem pouco tempo, mas eu nunca gosto de ficar parecendo profeta do apocalipse, né? Eu acho, assim, que é fundamental a gente entender os problemas para a gente conseguir pensar soluções, né? E às vezes a gente fala de um monte de um quadro de questões complexas, de crises que se retroalimentam, eu não tenho dúvida que isso está acontecendo. Mas, por outro lado, a gente vê que coisas que aparentemente são simples ensejam soluções sistêmicas. Então, se tem as policrises, também tem as polirespostas. Eu vou dar um exemplo que eu ando muito empolgado e conheço, né? Porque eu também trabalho no norte, já morei lá no noroeste do Amazonas, há pouco tempo fui lá de novo em São Gabriel da Cachoeira, que é a fronteira com Colômbia e Venezuela, né, Alto Rio Negro, e aí uma agricultora de lá fala assim, olha, graças ao PENAI, é uma agricultura tradicional, é uma indígena, não, sabe, é uma categoria, sabe, pré-colombiana, tá? Então, ela cultiva mandioca com um pensamento totalmente diferente do nosso. É um pensamento milenar, outra estrutura de conhecimento, mas que funciona lá para ela. Mas ela fala para a gente, graças ao PNAE, Política Nacional de Alimentação Escolar, eu consigo vender a minha produção para a escola. Então, tem um lugar de venda. Olha, isso para mim já é muito. Porque esse PNAE pensa, na minha opinião, pensa assim, entregar alimentos gêneros regionais, fortalecer a economia local, o pequeno produtor, e oferecer alimento sazonal, de qualidade, fresco e saudável.
Tudo isso é fator de proteção para a discussão que a gente estava lá, tipo da obesidade, da desnutrição e mudança climática. Ok, já vale. Só que lá, além de tudo, essa política, que não é uma panaceia, entende, Tatiana? É 30% de um orçamento que já existia para comprar localmente. Entende? E ele vai entregar tudo isso. Ele também preserva um sistema de conhecimento tradicional, línguas indígenas, culturas ancestrais. Mas ele também faz uma coisa interessantíssima, que é fortalecer a cadeia de produção de alimento no território. Vejam, as secas estão ficando mais frequentes e intensas na Amazônia. Todo mundo está vendo isso no noticiário. Teve seca recorde ano passado na Amazônia e está tendo esse ano de novo. E lá em cima, no Alto Rio Negro, nessa região, o alimento vem de fora. Grande parte do alimento comercializado vem de fora. Então, além de tudo, esse PNAE fortalece o sistema produtivo e fortalece, portanto, a resiliência daquela comunidade, daquele povo que vive lá, à mudança climática que pode condicionar a escassez de chegada de alimento que vem de fora. E aí eu lembro da professora também, porque ela fala da Quarta Colônia, que é um lugar apaixonante, né? Porque a minha mulher é de Santa Maria, professora, então eu também adoro Santa Maria. E eu conheço também a região da Quarta Colônia. Ela fala assim, então tem ali a produção agrícola, quer dizer, fortalecer essa produção local é fortalecer a resiliência ao desastre climático, a capacidade adaptativa, a capacidade de resposta. E aí, para fechar, né, tudo isso, quem vai pensar esse tipo de coisa? É Estado, é interesse republicano, é política pública. Né? O pensamento neoliberal é redução do Estado e da sua complexidade e a exploração máxima de cadeias produtivas e de lucro. Então, a tendência, né, da privatização, nessa ótica neoliberal, é a hiperespecialização. Então tem um cara aqui excelente para fornecer energia. Eu tenho um ótimo aqui para fornecer água, muito melhor do que o Estado. E você vai vendendo. Só que eles não estão interessados em dialogar nesses nós que estão nessa rede complexa dos problemas que a gente está enfrentando. É só o Estado que vai lidar com isso. É só o Estado que vai fazer uma política como o PNAE. Porque se devolver essa parte, né, para alimentação, eles vão querer industrializar e entregar tudo ultraprocessado lá em cima no Alto Rio Negro. E não vão querer saber da resiliência, ele quer saber hoje do lucro, porque se der catástrofe amanhã, ele tira o dinheiro daqui, né, via Bolsa de Valores, e coloca na África, coloca em outro lugar do mundo. Então ele não tem esse compromisso. E não vai ter. Então a gente está vendo aqui em São Paulo a tragédia, né? São Paulo ficou pior do que a Flórida, em termos de número de domicílios sem energia. Lá teve um furacão, aqui a gente teve um vento de 100 km por hora. Né? Por quê? Porque é a simplificação de tudo. São empresas que estão só cortando milhares e milhares de funcionários e de equipes que poderiam estar de prontidão. Por quê? Porque eles querem otimizar, e esses setores, né, água e energia, por exemplo, os maiores custos deles são mão de obra. Quem compra essas empresas no processo de privatização, quem compra, a primeira coisa, vai cortar a folha de pagamento. E isso vai acontecer com a Sabesp, que foi recém-privatizada, assim, vendendo no mundo de maravilha. Podem se preparar, porque vão cortar, vão desestruturar, né, toda uma estrutura de especialistas. Eu formo gente da Sabesp aqui, em mestrado e doutorado, tá? A gente faz isso na minha faculdade. E a gente já sabe o que vai acontecer. Vai virar, sei lá, de repente uma uberização do trabalho. Tudo para otimizar, mas não vai ter capacidade de resposta para uma outra seca, como a gente teve em 2014. Duvido. Assim como outras situações, né, aqui, essas rupturas, né? Faltou energia, pode faltar água, porque a gente precisa de energia para tratar a água e para distribuir. E aí? Quais são as saídas, né? Umas estruturas extremamente enxutas, objetivas, visando o lucro máximo. Não vai dar certo. Não dá certo. É o Estado que tem. Mas, enfim, só voltando, e desculpa se eu falei demais, mas é que tudo isso é muito empolgante e precisa ser falado. Às vezes, soluções relativamente pequenas, assim, não precisa de
milhões, bilhões. Veja esse exemplo do PNAE, um orçamento que já existia, a gente pega 30% e faz tanta coisa com isso. Muito bom. Boa reflexão essa. Pessoal, alguém mais tem questões aqui? Ah, tem uma questão, olha, para vocês. Na visão de vocês, a Isabela Caldana coloca, na visão de vocês, o sistema de saúde brasileiro está mais capacitado para lidar com novas epidemias após a experiência da Covid-19? O que vocês acham? Acho que a professora primeiro. Isabela, eu acho que assim, a resposta é: isso não é algo automático. Acho até que a resposta é não. Porque, ao mesmo tempo que nós enfrentamos a pandemia, nós enfrentamos um desfinanciamento de estratégias potentes para enfrentar a pandemia. Então, nós enfrentamos a pandemia desestruturando o NASF, por exemplo. Nós enfrentamos a pandemia com menos estímulo ao trabalho de equipe, com menos inteligência, com menos disposição de coordenação das redes, com um governo que não estava tomando como responsabilidade sua a coordenação da crise sanitária. Então, deixamos de aprender muita coisa. Agora, nós sabemos muitas coisas que nos ajudam muito no enfrentamento das urgências. Nós temos uma tradição importante. E aí, sim, o SUS é fundamental, assim como foi. O que eu estou falando tem uma contradição, tá? É isso mesmo, tem uma contradição. O SUS poderia ter feito mais, nós poderíamos ter salvo muitas vidas, mas nós salvamos muitas vidas, né? Nós aprendemos bastante. Neste contexto, esse novo contexto, em que se volta a financiar alguns dispositivos importantes para o trabalho das equipes, nós podemos, primeiro, reafirmar: o SUS é importante sempre e é indispensável. Não se enfrenta uma crise decorrente de uma emergência sanitária sem um sistema público consolidado. Então, todo movimento para desestabilizar o SUS diminui a resiliência, diminui a sua capacidade de enfrentar desastres, diminui a capacidade para cuidar de diabéticos, hipertensos, e diminui muito a capacidade para enfrentar desastres. Então, talvez a resposta não é não, mas é sim e não. Tem muitas nuances essa tua pergunta é bem complexa, porque sim, nós aprendemos muito. Mas eu acho que o principal aprendizado precisa de uma política pública e precisa que o governante que enfrenta o desastre compreenda que ele coordena uma política pública. Tem um texto circulando hoje sobre os coletes dos governantes no enfrentamento dos desastres, né? Não basta a mídia, não basta um discurso, é preciso esse tipo de ação que o Leandro falou agora. O recurso bem direcionado é importante na hora do desastre e é importante na sequência, assim como naquelas ações que protegem do desastre, ou que protegem as populações, que deixam elas menos suscetíveis a eventos mais graves, como passar fome porque teve uma enchente, ou passar fome porque teve problema no trânsito, porque algumas coisas são difíceis de administrar. Falando a Quarta Colônia, por exemplo, que é uma região de terreno irregular, né? De morros. As estradas, levar uma pessoa de um município até o hospital universitário era 17 quilômetros, passou a ser 70 quilômetros. Então, sem telefone, Então, conversei com os gestores, né? Conversei com todos os gestores desses pequenos municípios.
eles fizeram coisas muito impressionantes. E essa última enchente foi enfrentada com a gestão de secretários recém-empossados, porque os secretários mais experientes, grande parte, saiu para concorrer. Não sei se vocês... Eu não estava atenta a esse fenômeno. Nessa eleição teve muito fulano da saúde, outro da saúde, concorrendo a vereador especialmente. Esses são os secretários de saúde ou as pessoas que trabalham na linha de frente do SUS, o que é um problema. Então, eu penso que essa tentativa de nos colocar como consumidor também de ações de saúde nos enfraquece muito. Então, esse pacto civilizatório que é o nosso Sistema Único de Saúde e a possibilidade que nós temos de explorar, de avançar mais na ação intersetorial, na constituição de serviços públicos de qualidade, permanentes, eu acho que sem o SUS não tem jeito, gente. Sem o SUS, tivemos fumaça aqui no Rio Grande do Sul nos últimos anos. O gestor tem que ter capacidade de negociar novos leitos, de reestruturar serviços, de saber que vai ter mais internações, que vai ter mais criança precisando de atendimento. Então, nesta ordem, precisa gestão competente e experiente. Daí, a nossa perspectiva de educação permanente, de apoio, não precisa formação. Precisa formação para estar nos cargos de direção do SUS. Porque as pessoas que estão nos cargos de direção no SUS, na coordenação de equipes, provavelmente enfrentarão situações decorrentes de emergência de saúde pública. Então, vamos aprendendo sempre, né? Eu queria fazer um comentário também. Eu gostaria de dizer também que, de repente, tem uma aprendizagem, mas talvez enquanto sociedade, né? Mas a ponderação da professora é ótima. Mas, por outro lado, eu queria chamar a atenção porque eu acho que um novo tipo de vulnerabilidade muito dramática apareceu na pandemia de Covid, que foi a vulnerabilidade da ação deletéria que a gente pode ter de políticas de desinformação, né? Então, eu diria assim que a gente, enquanto sociedade, não vai estar evoluindo na nossa relação de aprendizagem com a Covid enquanto a gente deixar arquivado aquele relatório da CPI da Covid, que foi muito claro tudo que foi feito, né? Então, um governante, né, um sistema de saúde tão bom quanto o nosso, lógico, cheio de dificuldades e problemas, mas é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? E tem capilarização. Então, nós vimos o governo federal trabalhar contra as medidas sanitárias e colocar o povo contra a governantes de outros níveis que estavam adotando medidas sanitárias devidas. Numa lógica, né, hoje, de uma realidade paralela que inunda as nossas vidas através das redes sociais. Então, ali parece que é um outro mundo. E acho que a gente está vendo outra forma de fazer política. Não tem lastro na realidade, no número de mortes, na medida sanitária. O lastro é no like e no engajamento. E é impressionante isso. Hoje é o que mais elege candidato, provavelmente, ou uma das coisas que mais elegem. Então, eu acho que essa nova vulnerabilidade aí que ficou evidente, porque, de fato, assim, eu acho que, eu não estudei o mundo todo sobre isso, mas eu tenho a impressão que 2 fracassos retumbantes na gestão da Covid foram Brasil e Estados Unidos, de maneiras bem, tipo, estruturas de países bem diferentes. Mas em ambos tivemos governantes negacionistas, malucos, que falavam qualquer absurdo na rede social, sem o menor compromisso, e usando, na verdade, a mentira, a desinformação como arma política, vetor de agregação, né, da massa, de uma política baseada em realidade paralela mesmo. Então, a gente vai ter que aprender com isso, porque essa é a realidade hoje, né? As pessoas ainda hoje, ou talvez daqui para frente, se informam muito mais nas redes sociais, por exemplo, do que na mídia tradicional. Essa mudança é muito drástica. E eu acho que, assim, até aproveitando essa deixa, né, por exemplo, temos a última pergunta aqui para a gente trazer para vocês, que o Iago Oliveira trouxe, que é como que a atenção primária deveria se preparar, então, hoje para as futuras repercussões, como ondas de calor, aumento de doenças respiratórias vetoriais,
que virão com o aumento da temperatura devido às mudanças climáticas. Então, é isso, né? Como é que essas novas não, né? As antigas, mas que vão vir com mais força, como é que ela pode se preparar, né? Então, vou dar a palavra para o Leandro agora, depois para a Liane. Ok, tá bom. Eu acho que a aprendizagem vai ser importante mesmo, né? Certamente, né? Porque a atenção primária em saúde tem já muitos programas e ações. Por exemplo, eu mostrei no guia ali do Ministério da Saúde, né? De Mudança Climática e Saúde. Você tem já esse conhecimento da relação, por exemplo, do calor com o fator de estresse para quem tem problema cardiovascular, né? Então, preparar uma prontidão para isso, uma vez que esses programas já existem na atenção primária, né? Mas os outros também, lógico, tem que aprimorar a relação com a dengue e outras doenças que são sensíveis ao clima, né? Isso acho que tudo é até, assim, trivial dentro da estrutura que a gente tem, porque eu acho que precisa ter comando para isso, para ter essa preparação, né? Mas o problema é que em determinadas situações e ondas de calor, você pode extrapolar muito a capacidade da APS de responder, né? E aí a gente tem o desastre acontecendo, né? Liane? É por isso que uma equipe mais preparada é uma equipe. Primeiro, é uma equipe que tem experiência de trabalho conjunto, que se conheça, né? E que tenha confiança. Confiança é o seguinte, em tempos normais já é assim, mas quando nós enfrentamos uma situação como fumaça, desastre como o da Boate Kiss, e as enchentes, que é a nossa experiência aqui, você precisa confiar no outro, da tua equipe, né? E a outra coisa é trabalhar na perspectiva da ação intersetorial. Então, nós trabalhamos muito em função das doenças, não é? Eu não sou contra ter grupos de hipertensos, tá? Grupos de diabéticos. Eu fico pensando que a gente transforma isso numas aulas chatas, assim, que limitadas. Podia ser diferente. Podia ser a partir da experiência que as pessoas têm, com modos de andar na vida, com essa limitação. Então, pensar ações intersetoriais. Eu preciso entender o que aconteceu com o solo da minha comunidade. Eu preciso saber como eu me defendo ou como eu me protejo dentro de um abrigo. Eu preciso que alguém me ajude a saber onde a gente coloca a luz, onde não coloca a luz, os banheiros, a movimentação. Então, essas ações que a gente faz logo depois do impacto, elas precisam ser consistentes. E elas não são uma resposta só da assistência à saúde. Então, quando o geólogo, o geógrafo, né, quando lá no Vale do Taquari, a Defesa Civil passou a compor, a participar das reuniões, o Leandro me lembrou porque era isso, eles diziam, olha, não é o WhatsApp que vai ter a notícia vai estar aqui, a notícia correta está aqui. Quer dizer, não teve uma represa, que não teve, o que aconteceu, a chuva tal, nós conseguimos antecipar, acreditem na informação correta. E esta ação de fazer junto, de ver se as pessoas estavam colocando no celular, se era esse o endereço, se conseguiam receber informação, apostar que as crianças faziam isso dá uma segurança importante, isso é importante para a saúde mental. Então, eu penso que nós podemos expandir o que temos feito, no sentido da ampliação da clínica, dos outros saberes que são necessários para que as pessoas tenham um mínimo de pertencimento, segurança, continuar vivendo nesse lugar,
vivendo com um risco diferente. Então, além de toda a situação que temos, em função da mudança demográfica, da expectativa de vida, do envelhecimento, do empobrecimento, agora é nessa situação que impacta a crise climática, e não é algo que a gente vai resolver e depois volta ao normal. Isso também queria dizer que é preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre isso. Como nós organizamos o nosso trabalho para enfrentar essa nova situação. Vou chamar alguém que nos explique como foi o aquecimento aqui, o que se espera para esse território. E aí, como a gente volta a ver que pessoas têm mais risco, que pessoas têm que ficar mais de olho, quais são as situações de maior vulnerabilidade que se agrava. Então, há uma exigência importante, mas eu queria reafirmar assim, que é apostar na conexão dos saberes, tá? É apostar nisso. A gente não está falando em ouvir o outro por uma questão secundária. Trabalhar na equipe, e não só da saúde, é um fator de proteção. Então, eu queria só reafirmar, Leandro traz essa questão da informação, né, e da vulnerabilidade, da ampliação da vulnerabilidade, determinada pela má qualidade da informação, e isso não é uma questão secundária. Vai ter que fazer parte dos nossos grupos, perguntar onde você está se informando, dar endereços confiáveis, porque as pessoas, na crise, elas têm informação ruim, elas são bombardeadas por informação ruim. Eu não queria sair dessa sala sem fazer um registro. No Vale do Taquari, teve a ação dos movimentos sociais, né? Mas especialmente do MST, porque o Leandro falou aqui na produção de alimento e tal, a capacidade que os pequenos agricultores, que quem produz comida de verdade tem, tanto para sobreviver, quanto para ajudar os outros, é uma questão muito importante. As cozinhas, né? A capacidade de produzir comida, arroz, feijão, carne, colocar comida nas marmitas para 7.500 pessoas num dia, é uma capacidade importante, não é todo mundo que tem. Então, também mapear as cozinhas, ver como que as pessoas estão nos seus laços de solidariedade. Né? Porque o que está nos destruindo, que está inviabilizando a nossa permanência na Terra, é a falta de laço de solidariedade, é o consumo, então todas as repercussões. Então, também a perspectiva da solidariedade é uma questão importante no nosso trabalho, tanto na equipe quanto no território. Agradecer, é isso? Muito obrigada. Perfeito, gente. Nossa, muito obrigada pela noite de hoje, foi ótimo escutar a Liane e o Leandro. Acho que saímos daqui, enfim, né, com várias discussões e muitas reflexões interessantíssimas para a gente fazer. Amanhã a gente vai continuar, a gente tem mais 2 pessoas, então também Liane e Leandro, se quiserem participar e escutar. Amanhã a gente vai ter o Bruno, que vai falar sobre justamente a discussão do bem viver, né, que é algo também importante, acho que para a gente refletir, né, que é essa lógica comunitária outra, né, de se estar. E a gente vai ter o Fábio, que tem uma experiência num programa que tem em São Paulo, que é o PAVES, que vai falar um pouco de intervenções na atenção primária, na perspectiva da saúde ambiental, né? Então, todos estão convidados também para amanhã, para mais um encontro, e agradecendo muito Leandro, Liane, de novo, Isabela, por estar com a gente, viu? Um beijo a todos. Tchau, abraços, obrigado. Sucesso no seminário. Tchau. Abraço, obrigada pela oportunidade de participarem. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau.